Fala, meus queridos, é o seguinte, bora pra tela que sem mais delongas, o que o mercado está nos mostrando para os próximos dias, o que ele tende a fazer baseado em análise institucional e de que forma que a gente pode aproveitar isso para fazer bons trades, beleza? Então, bora pra tela, sem enrolação, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí seus comentários, suas curtidas para poder colaborar no nosso crescimento e a gente continuar trazendo mais conteúdos como esse, tá? Então assim, meus queridos, baseado primeiramente no gráfico aqui diário, o Bitcoin, desde que desenvolveu essa oferta dos 72 mil dólares, né, e veio quebrando fundos, buscando liquidez interna, ele está direcionando bastante liquidez para um ponto de interesse que ainda não foi mitigado, que seria essa região de bloco aqui dos 50 mil dólares, tá? Ainda acredito que a gente vai vir nessa zona, porque querendo ou não, no gráfico semanal, até vou botar aqui no semanal para vocês poderem visualizar o que eu quero dizer, no gráfico semanal, a gente está com um preço rompendo o topo, né? Então, assim, muitas pessoas nesse momento acreditam que o preço pode explodir. E, de fato, o preço do Bitcoin pode fazer um pullback aqui, continuar infinitamente, né, para cima, mas isso vai depender do comportamento que ele vai fazer acima dos 73, 74 mil dólares. Se ele romper essa zona, quebrar a estrutura, voltar retestando, fazer uma causa, daí sim a gente pode continuar subindo. Como a gente está rompendo topos anteriores, eu ainda acredito em manipulação, acredito que o preço pode manipular aqui para vir nos 50 mil dólares, tá? Então, como eu ainda acredito em manipulação, como a gente ainda não fez nenhuma causa acima dos 74, 73 mil dólares, a gente ainda está abaixo dessa região, quais são as probabilidades de movimento que a gente tem nos próximos dias, tá? O Bitcoin tem essa região de liquidez externa aqui nos 72 mil dólares, tá? Que é essa faixa de preço aqui dos 72 mil dólares, esse ponto de topo, que veio anteriormente quebrando fundos importantes, tá? Essa região aqui, a partir dela, o preço ficou desequilibrado e veio quebrar fundos importantes, quebrando fundos e buscando liquidez interna. Então essa zona, ela tá livre para ser mitigada e ela não foi mitigada ainda, né? O preço ainda não veio retestar ela. E o que é mais interessante? Que nessa faixa de preço, essa faixa de preço dos 72 mil dólares como uma referência de oferta, ela tem liquidez interna direcionada para ela, que seriam esses topos aqui nos 68 mil dólares 200, 68 300, 68 500, direcionados, né, para essa faixa de liquidez externa. E o preço, ele está fazendo uma causa, fez uma causa na verdade, né, invertendo o fluxo aqui, quebrando topos, agora quebrando topos, antes estava quebrando fundos. Por quê? Porque a gente está com interesse, né, o mercado está nos mostrando interesse de vir buscar essa liquidez interna direcionada para essa liquidez externa dos 72 mil dólares. Então a gente está com interesse em buscar a liquidez interna dos 68.300, 68.500 para buscar a liquidez externa nos 72 mil dólares. Isso é o que eu estou enxergando de acordo com o que o mercado está fazendo. Beleza, Gabriel, mas agora como é que a gente pode aproveitar isso para fazer bons trades? Então, eu tenho algumas teorias aqui para passar para vocês, tá? Primeiro de tudo, o mercado está quebrando estruturas para cima. Se a gente for fazer uma característica de compra, se a gente for esperar por uma característica de compra para buscar a liquidez interna desses 68.500 em direção aos 72 mil dólares, o preço tende a fazer o quê? O preço tende a criar liquidez, né, nivelar fundos aqui perto do nosso ponto de interesse, capturar essa liquidez, voltar quebrando estrutura. No reteste, a gente pode pegar uma compra em direção aos 72 mil dólares para capturar a liquidez desses vendidos aqui, beleza? Então, essa é a probabilidade de movimento que a gente tem para comprar, tá? Ah, Gabriel, onde é que é mais provável acontecer esse sinal de compra? Onde é que é mais provável a gente ver essa característica acontecendo? Eu puxei uma POC de vários ângulos antes, tá? A gente pode puxar uma POC aqui de vários ângulos e vocês vão ver que aquela POC, ela tá coincidindo nessa região de tendência, né? Uma região aqui praticamente, se a gente for considerar esse fundo referencial dos 61.300 até a região de oferta aqui, que está capturando dos 66.600, 67, é uma região praticamente aí de 60%, 70% do movimento anterior, tá? Então a POC está apontando aqui como uma região de grande volume, a região entre 63.800, tá? E 62.800, ou seja, a região que tem a nossa tendência. Então é região de quê também? Região de topo anterior, né? Região onde a gente teve a quebra aqui desse padrão de continuidade. Então se a gente fazer aqui fundinho, né? Capturar essa liquidez, fazer um fundo, fazer mais um fundo, capturar essa liquidez, daí bater aqui na região de tendência, coincidindo com os topos anteriores, que é a região da POC, né? Se o preço fizer uma característica como essa, caindo com baixo volume, perdendo volume, né? Volume decrescente, sem muita intencionalidade de oferta, voltar quebrando estrutura para cima no reteste, a gente pode pegar uma compra em direção a 72 mil dólares. Então, a minha percepção de compra, a característica que eu quero que o mercado faça para eu comprar é exatamente essa, tá? Mais ou menos nessa faixa de preço aqui dos 63, 63.500, 63.600, tendo características como essa, eu busco uma compra em direção aos 72 mil dólares, tá? Show de bola? Agora, se o preço subir direto, não fizer nenhuma característica como essa, fica ainda mais provável ele retomar depois quebrando estruturas e vir em queda, tá? Se ele subir direto, eu não vou buscar
nenhum tipo de sinal de compra. Nenhum tipo de sinal de compra. Então, o meu sinal de compra que eu vou esperar é se o preço fizer essas características que eu trouxe para vocês, perto aqui dos 63.500, tá? Com essas características acontecendo que eu mostrei para vocês, eu vou buscar uma compra próxima dessa região, tendo essas características, né? Criação de liquidez, né? Uma indução em direção ao ponto de interesse, captura, quebra de estrutura, reteste, e daí a gente pega uma compra em direção aos 72 mil dólares. Essas são as características que eu quero para compra, tá? Agora, características que eu quero para venda. No curto prazo, o preço está perto de uma região de oferta e ele tende a descontar, como eu mostrei, para montar essa característica a favor da compra que eu falei para vocês. Então, se aqui no curto prazo ele fizer uma característica de venda, a gente pode vender em direção a essa zona. É contra a tendência? É, mas se você souber esperar as características certas, dá para aproveitar esses 4% de mercado para fazer um trade de curto prazo. Então, eu pretendo vender daqui para cá, se o preço fizer uma característica interessante, e comprar daqui para cá, se o preço fizer uma característica interessante, tá? E que característica é essa? No geral, quando a gente está numa zona de oferta, a gente espera que o preço faça liquidez, que ele capture essa liquidez, esse fundo que fez a captura de liquidez desses topos tem que ser quebrado, e no reteste de uma zona de grande volume a gente pegar uma venda. Então é isso que eu quero ver no curto prazo nesse topo, para eu pegar uma venda até aqui, tá? E o que a gente tem que esperar para o lado da compra quando a gente quer fazer uma boa operação? O preço criar a liquidez, né, capturar essa liquidez, o topo, né, que criou essa liquidez, ele ser quebrado, a gente ter uma inversão de fluxo e no reteste a gente pegar uma compra. Então, essa é a característica que eu quero aqui para poder fazer a minha compra em direção a 72 mil dólares. Então, eu mostrei para vocês as duas características que eu quero para vender daqui para cá e para comprar daqui para cá, tá? Então, assim, acredito eu que pela característica que o preço está fazendo, de ter liquidez livre aqui em cima, de ter uma liquidez externa, né, essa liquidez interna que está livre para ser capturada, e essa liquidez externa está livre aqui em cima para ser mitigada, né, e com liquidez interna direcionada. Então, acredito que a gente vai fazer uma causa aqui para vir mitigar essa zona, tá? E depois o que vai acontecer é só vamos saber quando o preço chegar ali, tá? Por enquanto eu não acredito que o preço vai passar do 72 e vai explodir, vai embora, porque no semanal a gente está em topo. Acredito que o preço tende a fazer uma causa aqui para reverter e vir buscar a liquidez interna, toda a liquidez interna que ele criou em direção à SPY, né? Toda essa liquidez interna aqui eu acredito que ele tende a voltar para pegar essa liquidez interna de comprados. Então, eu não acredito ainda que o Bitcoin vai explodir acima de 72 mil dólares. Eu só vou acreditar nisso quando o preço chegar lá e fazer uma causa suficientemente acreditável para isso. Que causa vai ser essa? O preço quebrar a estrutura acima de 74 e fazer um padrão de continuidade a favor da manipulação. Daí sim eu vou acreditar. Por enquanto, eu acredito que o preço só vai buscar liquidez interna direcionada para os 72 mil dólares e depois a gente tende a voltar em tendência de baixa. Por enquanto, é isso que eu acredito, porque é o mais provável, tendo em vista que a gente não venceu a zona de oferta do 74. Não dá para a gente ficar de ilusão, acreditando que o Bitcoin vai explodir, sem que a gente tenha movimentos que nos mostrem validação para isso, tá? Agora sim, por que eu acredito que a gente possa ainda cair, né? Por que eu acredito que o Bitcoin ainda possa ter um desconto abaixo aí dos 65, 64, mais futuramente, antes de romper acima de 74 e trazer uma continuidade maior? Porque aqui a gente está deixando bastante liquidez interna, né, abaixo aqui dos 61 e aqui abaixo dos 56, direcionada para esse ponto de interesse nos 50 mil dólares, 51 mil dólares, que ainda não foi mitigado. A gente tem um bloco aqui nos 51 mil dólares que não foi mitigado. O preço está direcionando liquidez interna para essa zona. Então, eu acredito que o preço pode buscar liquidez interna aqui em cima, direcionada para os 72 mil dólares, né, essa liquidez interna aqui nos 68.500. Depois de buscar essa liquidez interna dos 68.500 e buscar a liquidez externa, buscar grandes pedidos de venda, a gente fazer uma causa revertendo o fluxo para buscar a liquidez interna aqui dos 61, 56, direcionada para essa liquidez externa aqui dos 50 mil dólares. E daí sim, a partir desse ponto, o preço pode fazer uma causa para ir embora e o Bitcoin aí, quem sabe, subir acima de 74 mil dólares, tá? Isso é o que eu vejo a partir da manipulação. Agora, caso contrário, caso o preço chegue lá no 74, consiga vencer, né, a oferta, faça um padrão de continuidade acima da região, com um estilo institucional, um estilo de manipulação, aí a história é outra, beleza? Então, meus queridos, sem mais delongas aqui para a gente poder fazer um vídeo prático rápido, eu vou buscar por características de venda desse ponto para vender daqui até aqui, características de compra desse ponto para comprar daqui até aqui. E depois, quando o preço chegar aqui, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, não dá para a gente lidar aí com muito futurismo, tá? Então é isso, meus queridos, espero que esse vídeo tenha te ajudado a ficar informado sobre as boas oportunidades que o mercado vai trazer. Isso que eu estou mostrando para vocês é o que eu estou vendo que o mercado está fazendo e quais características diante do que o mercado está fazendo são favoráveis para que eu possa buscar operações vendidas ou compradas.
né? Então, só recapitulando para vocês, como tem liquidez interna livre aqui em cima do 68.500 e como tem liquidez externa livre aqui no 72 para ser mitigado e o preço está revertendo o fluxo, isso demonstra comportamento de compra de que a gente tem interesse de buscar esses pedidos de venda internos para buscar grandes pedidos de venda externo aqui no 73 e depois a gente vê o que acontece. Então, o que eu estou trazendo para vocês é o que o mercado está mostrando que ele está fazendo, qual comportamento ele está fazendo e quais comportamentos eu espero para eu poder tomar uma entrada assertiva dentro disso. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seus comentários, suas curtidas e até o próximo vídeo.